Vamos aqui agora para a questão de número 4. E olha a questão de número 4. É uma questão sobre as leis de Kepler. Eita, que foi o assunto da aula 6 que eu dei para vocês. Aula 6. Leis de Kepler. E aqui, vamos lá, ó. Aqui falava o seguinte: as leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas. Descreve... Opa, deixa eu voltar aqui. Saiu, pronto. Deixa eu... Aqui. Aí. Pronto. As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Ela vale para o Sol, seus planetas, para os planetas e seus satélites naturais ou para os planetas e satélites artificiais. O que ele está querendo dizer aqui para vocês é que as leis de Kepler, elas são universais. Ou seja, elas são válidas não só para o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol, mas também os movimentos que as luas fazem ao redor do planeta. Também valem para o movimento que os satélites artificiais, satélites criados pelos homens, fazem ao redor também da Terra ou de outros planetas. Elas valem para o movimento dos cometas. Então, as leis de Kepler, elas são universais. A primeira lei de Kepler, como ele diz aqui, é chamada lei das órbitas. E ela diz: os planetas, inclusive planetas anões, giram em torno do Sol em órbitas elípticas. Por isso que o nome da lei é lei das órbitas, né? Lei das órbitas. E as órbitas são como, professor? São elípticas, estando o Sol num dos focos da elipse. Aqui do meu lado, você está observando uma elipse. Aí você vai dizer assim: ah, não, professor, isso aqui é um círculo. Não é. Parece ser, mas não é. O que é uma elipse? Uma elipse é uma figura geométrica que se parece com um círculo, mas na verdade é um pouco achatado. Às vezes é tão pouco que você não percebe a diferença entre uma elipse e um círculo, que é o caso dessa prova aqui, desse desenho que está aqui. Você não consegue perceber a diferença entre aqui ser um círculo ou ser uma elipse, mas é uma elipse, não é um círculo, tá? Ele é um pouquinho achatado, embora você não consiga perceber essa diferença. Numa elipse, ela tem dois focos. O Sol vai ocupar o foco 1, tá aqui ele, ó. E aqui no foco 2 não tem nada, tá certo? Aí vem a segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas, que diz o seguinte: em iguais intervalos de tempo, ou seja, delta T1, que é o intervalo de tempo. Ó, esse delta T1 aqui, pessoal, que ele está falando na lei, é o tempo, né? O delta T1, 2, é o tempo que o planeta vai levar para sair do ponto 1 e chegar aqui no ponto 2. Então, quando ele sai do ponto 1 e chega ao ponto 2, ele varre essa área aqui, ó. Essa área que eu estou pintando aqui de amarelo, certo? Ele vai varrer esta área que eu estou pintando de amarelo. Então, ele varreu essa área aí. E o delta T 3, 4, o intervalo de tempo que o planeta leva para sair do ponto 3 e chegar ao ponto 4. Quando ele se move aqui do ponto 3, P3, para P4, ele vai varrer esta área que eu estou pintando aqui. Esta área que eu estou pintando aqui de verde. Olha aí, ó. E aí, o que é que a lei de Kepler diz? Que se o intervalo de tempo que levou para o planeta sair de P1 para P2 for igual ao tempo que ele levou para sair de P3 para P4, então estas áreas, área 1 e área 2, também serão iguais. Então, essa área 1 vai ser igual à área 2. Kepler provou matematicamente essa lei, tá certo? Qual é, como consequência da lei de Kepler, o que é que nós podemos afirmar? Aí é onde está essa lei de Kepler das áreas, né, a segunda lei. Ela fala o seguinte, que para o planeta sair de P1 e chegar para P2, no mesmo intervalo de tempo de ele sair de P3 para chegar para P4, então, para ele fazer isso com o mesmo intervalo de tempo,
ele precisa ser mais rápido aqui, de 1 para 2, de P1 para 2. Ele precisa fazer esse movimento aqui de P1 até P2 com uma velocidade maior do que ele faz de P3 até P4. Então, a lei de Kepler, a segunda lei de Kepler, a lei das áreas, fala sobre a velocidade. Quanto mais próximo o planeta estiver da estrela, mais rápido ele vai ser. É isso que nós vamos ver aqui nas alternativas, ó, marcar verdadeiro ou falso. Vamos comigo aqui. Primeiro, a velocidade dos planetas em torno do Sol entre os pontos 1 e 2 é maior do que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita? É exatamente o que eu estava falando, ó. Para ele sair aqui de 1 e chegar aqui em P2, no mesmo tempo que ele leva para chegar de P3 até P4, com certeza a velocidade dele aqui tem que ser maior. Então, sim, aqui é verdadeira essa primeira afirmativa. A velocidade dos planetas em torno do Sol entre os pontos 1 e 2 é maior do que entre os pontos 3 e 4 de sua órbita. 2. A velocidade de um cometa em torno do Sol entre os pontos 1 e 2 é maior do que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita? Verdadeiro também, porque como eu acabei de dizer para vocês e foi dito na questão, a segunda e a primeira e as leis de Kepler servem tanto para planetas, como para cometas, como para satélites. São universais. Elas servem para todos os objetos que se movem, certo, ao redor de alguma coisa. 3. A velocidade dos satélites. Ó, veja que ele falou dos cometas, tá? Ele falou aqui dos cometas, na alternativa 2, ele falou dos planetas e ele vai falar dos satélites. É verdadeiro do mesmo jeito, porque, como eu disse, as leis de Kepler são universais. As leis de Kepler são universais, ok? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A quarta, a velocidade da Lua em torno da Terra, entre os pontos 1 e 2, é maior do que entre os pontos 3 e 4 da sua órbita. Então, agora ele vai falar da Lua. Sim, é verdadeiro também. Então, vale para os planetas, vale para os cometas, vale para os satélites e vale também para a Lua. Então, é verdadeiro também. E, finalmente, a 5. A segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, só, olha a palavra só vale para o sistema solar? Só vale para o sistema solar? Falso. A única alternativa falsa era a quinta. Então, F. Se você ver aqui comigo qual era a alternativa que corresponde a isso, aqui na minha questão é o item E. Verdadeiro, 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 verdadeiro e falso. E aí, acertou?